Nós vamos conversar hoje com o ministro do governo Jair Bolsonaro, ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Vamos aí falar a respeito de diversos assuntos e principalmente a respeito do auxílio emergencial. O ministro já está com a gente aqui por telefone. Bom dia, ministro. Tudo bem com o senhor? Bom dia, é uma satisfação conversar com todos os amigos e amigas de Cuiabá, de todo o Mato Grosso. A gente que agradece, ministro. Bom, entramos aí no quarto mês, não é? No quarto mês de pandemia no Brasil, alguns ajustes no auxílio emergencial. Recentemente, confirmado até mesmo pelo senhor, o pagamento aí das 5 parcelas, não é, previstas do auxílio para as pessoas que já foram aprovadas no programa. Nesse momento, ministro, qual que é a situação? Qual a avaliação que o senhor faz do programa, das ações da pasta, com tudo que vocês já conseguiram acertar e o que falta ainda a ser resolvido? Bom, primeiro dizer que nós já atingimos, né, na última sexta-feira, 66 milhões de pessoas, né, que foram identificadas e foram consideradas elegíveis, né, para receber o auxílio emergencial. Esse programa que começou no dia 13 de abril, e é importante a gente poder lembrar, né, a origem dele foi numa legislação que foi aprovada pelo Congresso Nacional, quando nós já tínhamos mais ou menos o primeiro mês de evolução, né, da pandemia no Brasil. Os primeiros casos começaram ali finalzinho de fevereiro, início de março. E, bom, o raciocínio feito à época era baseado, e a escolha dos 3 meses era baseado no perfil das epidemias que ocorreram no século XX. Todas elas duraram entre 12 a 14 semanas. Mas no Brasil, pelo seu tamanho, né, e a forma como o vírus também fez a sua dispersão no Brasil, ela foi bastante irregular. Nós temos, por exemplo, o Sul e o Sudeste, né, que já a doença encontra-se numa fase regressiva, e nós temos aí no Nordeste uma fase de ascendência da doença ainda, e hoje nós temos uma indicativo de imigração para o Centro-Oeste brasileiro, né? E o Norte também também numa fase de refluir, com exceção lá de Roraima, né? Que tem casos mais ainda com alguma intensidade. Então, o presidente Bolsonaro tomou a decisão de, por decreto, prorrogar por mais 2 meses, dando então uma cobertura de 20 meses ao Brasil, num programa que foi rápido, eficiente, e que atingiu, né, hoje o impacto dos benefícios do auxílio emergencial. Ele atinge mais de 120 milhões de pessoas, né, mais da metade da população brasileira, diretamente, né? Sim. Então, com um grau de segurança bastante alto, né, o auxílio foi construído. E, bom, também revelou coisas importantes. Quando nós começamos, nós tínhamos lá 75 milhões de pessoas no cadastro único, que nós herdamos aí de governos anteriores. E nós encontramos, para além dessas 75 milhões de pessoas cadastradas, que são a origem de vários programas federais e estaduais, e também do Bolsa Família, nós encontramos mais novos 25 milhões de invisíveis. Chega a quase 26 milhões. São pessoas que nunca foram encontradas por nenhum governo passado, que nunca dependeram do Estado, e que nessa situação onde houve a paralisação de milhares de cidades no Brasil, essas pessoas são aquelas que o presidente Bolsonaro sempre se preocupa muito com elas, são aquelas que ele diz sempre que trabalham de dia para comer de noite, essa grande maioria, e hoje elas estão todas identificadas, elas estão inclusive bancarizadas, todas elas têm uma conta de poupança digital na Caixa, o que vai permitir, pós a pandemia, a gente possa ter políticas públicas para promover, ajudar e dar condição dessas pessoas poderem prosperar. Sim, e inclusive o senhor citou aí a questão do Centro-Oeste, a nossa região, que agora a situação está mais grave ainda, não é, ministro? A gente está num momento bem delicado aqui em Cuiabá, em especial a capital, não é? Mas o estado todo sofre, não é? Com a falta de recursos, enfim, não é nem a falta de recursos, né? A dificuldade de acertar aí uma ação entre governo do estado, entre prefeitura de Cuiabá, e de uma certa forma a população segue padecendo. Sobre a questão do auxílio ainda, ministro,
ministro, recentemente o senhor anunciou um acordo com a Receita, não é? Para ampliar o controle do pagamento. Eu até achei que esse controle já era feito com a Receita desde o início, até comentei aqui em algumas entrevistas de algumas pessoas falando, eu me encaixo para receber, mas eu tenho um carro importado, uma casa no meu nome e tudo mais, e recebeu. A Receita já não vinha fazendo esse encontro de informações, porque a Receita é boa para achar a gente, né, ministro? Eu achei que ela fosse achar essas pessoas da fraude também. Agora tá mais concreto, tá mais fácil? Como é que tá agora? Bom, nós desde o início, né, procuramos combater, né, toda e qualquer tentativa de fraude, né, e também corrigir as falhas, né, porque nós somos humanos e, portanto, cometemos falhas como qualquer ser humano, mas nós fomos numa crescente nos acordos que nós fizemos com a CGU, que é a Controladoria Geral da União, com a Polícia Federal, através do Ministério da Justiça, né, com a AGU, que é a Advocacia Geral da União, com o Tribunal de Contas da União e com a Receita Federal. Só que o que, na verdade, vamos dizer assim, nós consolidamos um trabalho que já vinha sendo feito em conjunto, foi que a Receita fez uma análise de 60 milhões de benefícios concedidos. Foi o maior número, né? Lembrar que a CGU fez uma em 30 milhões, está fazendo a segunda nos outros 30. O Tribunal de Contas fez uma análise de 50 milhões de auxílios concedidos e a Receita fez em 60, né? E a média de inconformidades, né? A inconformidade é o grande guarda-chuva aí, o guarda-sol, né? Onde embaixo cabe a falha, cabe o erro e cabe a fraude. A nossa média gira hoje em torno de 0,5%, que é uma média considerada excelente. Por quê? Porque o sistema americano de pensões, ele é considerado o mais seguro do mundo. Faz mais de 20 anos que eles não recebem nenhum apontamento dos órgãos de controle americanos. E eles são referências para o mundo todo, né, de como fazer controle, combater fraude, erros e falhas. Eles aceitam desconformidade, que é esse guarda-chuva que eu falei, de até 0,82. O Brasil está com 0,5. Então é por isso que há pouco mais de 2 semanas o Banco Mundial pediu uma videoconferência, né, com a equipe técnica do Cidadania, exatamente para tentar entender como o Brasil conseguiu, então, em um curto espaço de tempo, um programa que impactou uma parcela tão grande da população e com uma margem de segurança tão alta, né? Porque programas desta ordem, né, deste volume, só para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, nós processamos mais de 148 milhões de CPFs, né? Porque todos aqueles que fazem parte da composição familiar ou todos aqueles recadastramentos, nós temos que rodar várias vezes na busca de poder identificar o maior volume possível de pessoas que estejam com o direito, né, e garantir esse direito diante da lei. Hoje, por exemplo, nós temos um acordo com a Defensoria Pública da União que permite as contestações. Ainda antes desse acordo da Defensoria Pública da União, nós fizemos uma trilha de contestação no aplicativo da própria Caixa. Eram 6 itens. Esses 6 itens de contestação, mais de 1,5 milhão de pessoas contestaram os resultados do passado. E na sexta-feira nós recebemos uma informação e nós estamos transferindo essas pessoas para a Caixa. 690 mil pessoas foram consideradas elegíveis após a revisão das análises que nós havíamos feito, e essas pessoas irão receber a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta parcela. Ou seja, a gente vem fazendo um grande esforço por ordem do presidente Bolsonaro para não deixar ninguém para trás. Ministro, bom dia, é a Ariana, tudo bem? Bom dia, Ariana. Ainda falando com relação ao auxílio, deixa só antes eu passar um recado para os nossos ouvintes. Nós estamos conversando aqui com o ministro da Cidadania, né, do presidente Jair Bolsonaro, ministro Onyx Lorenzoni. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, mande através de texto, tá? Não tem como a gente colocar o áudio no momento para rodar. Então, no 98107 4204. Ministro, com relação a essa questão do auxílio
que tem, claro, como o senhor mesmo já disse, já chegou aí a 65 milhões de brasileiros, mas existe, né, uma parcela muito grande de pessoas que fizeram o cadastro, não conseguiram, tem pessoas que reclamam, né, a gente recebe ainda muita reclamação de pessoas que não conseguiram nenhuma resposta até o momento ainda com relação a essa situação do auxílio. Eu queria perguntar para o senhor com relação ao sistema mesmo, ao sistema como um todo, se na sua opinião, na opinião do senhor, esse sistema está de fato funcionando, se ele pode ser melhorado, né? Até que ponto o Ministério está trabalhando aí, já veio, né, na semana passada agora a questão dessa parceria aí com a Receita Federal, até para dirimir qualquer problema com relação a isso, mas a minha pergunta é específica mesmo com relação a esse sistema, se de fato ele está funcionando, como é que o Ministério está vendo essa questão? Bom, são dois fatores importantes que tem que ser lembrados, Adriana. O primeiro é que nós estamos condicionados por uma lei, né? Que foi a lei que gerou o auxílio emergencial. Ela foi assinada pelo presidente no dia 2 de abril, ela foi promulgada no dia 3, só para ter uma noção assim da velocidade, né, com que nós conseguimos organizar o processo, que no dia 3 nós tivemos a lei publicada, no dia 3 nós tomamos uma decisão muito corajosa e ousada de buscar um aplicativo de celular para buscar o cadastramento das pessoas, que claro, nós passamos algumas noites em claro, enquanto nós não colocamos aí o aplicativo no ar. Depois ele sofreu vários aperfeiçoamentos ao longo do tempo, mas para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, né? A lei, ela nos baliza. Por exemplo, quem no ano de 2018 declarou mais de 28 mil, a gente não está negando que essa pessoa em 2019 pode ter perdido seu emprego e pode estar numa situação bem dramática, né? Até difícil, mas a lei nos proíbe de poder alcançar essa pessoa. Esse é um fato concreto. Da mesma forma, em 2018, vamos lá, a pessoa comprou um carro, né? Um carro novo, certo? Porque ela estava bem, mas agora ela está com problemas. Bom, mas ela teve que declarar uma renda superior a 28 mil reais para justificar a compra do seu carro ou justificar a compra do seu apartamento. Ela não pode estar incluída nesse momento, e eu reconheço que há limitações, mas são as limitações impostas pela lei, nós não podemos quebrar a lei. Esse é o fato objetivo, né? E isso estabelece limitações, né? Claro. Para todos nós. E claro, estabelece para muitas pessoas que, por exemplo, estão vivendo essa circunstância que eu descrevi, que é situação hipotética, mas que muitas pessoas estão vivenciando nesse momento no Brasil, tinham renda 1 ou 2 anos atrás, mas ela não tem, né? Bom, mas não tem previsão legal para a gente fazer. Então não é que a gente não queira, a gente não pode, né? Porque Sim. Quem vai pagar essa conta são todos aqueles que autorizarem uma coisa fora da lei, né? E aí é crime de responsabilidade para o gestor público. Eu entendo a situação das pessoas, mas nós temos essa limitação. Da mesma forma, como o sistema é autodeclaratório, por isso que lá, quando tinha um aplicativo no ar, ele perguntava, tem contrato de trabalho ou não tem contrato de trabalho? É servidor público ou não é servidor público? Milhares de servidores públicos, principalmente municipais e alguns estaduais, né, e também federais, né, acabaram mentindo e acessando. Agora, a má notícia para eles é que nós vamos atrás deles. É por isso que Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público, AGU, Controladoria da União, mais cedo ou mais tarde nós vamos pegar. E tem que ser, né? Mesmo. E uma coisa muito importante, viu, Ariana? A gente trabalhou com transparência ativa. Vários veículos brasileiros fizeram matéria, pelos mais variados ângulos de análise, né? Muito pouca gente reconheceu o esforço que foi feito pelo governo do presidente Bolsonaro e sempre buscaram, né, enfatizar, né, os problemas que existiram. Nós nunca tapamos sol com a peneira, mas sempre os combatemos, né? E com um grau de eficiência que eu já expliquei aqui no programa, melhor que o melhor do mundo, que é o americano, né? Agora, claro, erros e falhas os sistemas cometem. Eu inclusive brinco, né, dizendo que a máquina é inteligente e burra ao mesmo tempo, né? Porque ela é muito rápida.
Nós, por exemplo, em lotes de 5 milhões, 10 milhões de pessoas, chegava a se verificar 30 bilhões de combinações. É um negócio inacreditável. Agora, a máquina só faz aquilo que ela está programada. E, por exemplo, cadastro de presidiários. Eu não sei, vários estados brasileiros, o cadastro do Departamento Penitenciário Estadual não conversa com o cadastro federal. E aí, então, entram lá a questão dos foragidos ou presidiários. E assim sucessivamente. Nós temos mais de quase 3 mil municípios do Brasil, nós não temos o cadastro dos servidores públicos desses municípios, né? Então nós não temos como cotejar. Por exemplo, uma pessoa tem auxílio de desemprego, perdeu o emprego em, janeiro, né? Aí recebeu auxílio de desemprego em fevereiro, março e abril. Quando ela rodou a primeira vez em abril, ela tinha auxílio de desemprego. Aí ela refez o seu cadastro. Quando ela rodou em maio, a informação do auxílio de desemprego não tinha chegado no cadastro ainda do INSS e, portanto, não chegou na data prévia. Só foi chegar em junho. Então, eu só fui visto em junho, claro, porque nós não conseguimos, nós tínhamos aquele bloqueio porque, teoricamente, estaria recebendo auxílio de desemprego. Então, nós também já sabemos, e inclusive organizei no Ministério da Cidadania, uma secretaria específica para organizar o cadastro único no Brasil, para poder consolidar essas bases de dados todas, poder unificar essas bases de dados, que é para, em qualquer circunstância, no futuro, a gente poder ter mais facilidade do que a gente teve hoje. Agora, a decisão de 13 de abril foi tão importante, Ariana, que eu posso comparar, por exemplo, com a maior nação do mundo, que são os americanos, né, do ponto de vista econômico. Eles optaram por cheques, como a maioria dos países europeus. Eles emitiram quase 140 milhões de cheques, e a Bloomberg noticiou há 10 dias atrás que 1/3 desses cheques não chegaram ao destino, ou não chegaram na casa das pessoas, as pessoas se mudaram, ou as pessoas não conseguiram descontar, e mandaram cheques para 1 milhão de pessoas que já haviam falecido, porque eles pegaram uma base de cadastro de 2018, por exemplo, né? Então, problemas todos nós temos, né? Todos os governos que tentam organizar. Agora, nós tivemos uma minimização dos problemas na medida em que nós, com um aplicativo por celular, nós temos hoje a convicção de que o Brasil é o país mais digitalizado do mundo. 37% desses benefícios, por exemplo, foram para o Nordeste, onde nós temos o maior volume de vulneráveis. Se nós somarmos com o Norte do Brasil, nós vamos a 43% de todos os recursos do auxílio emergencial, e 100% dos novos, né, fora o cadastro único, chegaram pelo aplicativo. Então isso demonstra que nós realmente temos hoje um país digitalizado e que vai nos permitir, inclusive, modificar políticas públicas para ser mais eficiente em outras áreas, usando essa ferramenta que é tão importante da vida moderna. Sem dúvida, ministro, e nessa linha aí do que o senhor disse, exatamente nesse tipo de situação, a pessoa que foi demitida agora recentemente, não é? Acabou sendo aí excluída pelo sistema. Essa pessoa consegue ainda, eles conseguem de alguma forma, eles precisam procurar a Defensoria Pública, por exemplo, eles fazem o que nessa situação? Excelente pergunta, muito obrigado. O acordo com a Defensoria Pública, ele foi construído pelo seguinte: o defensor público, ele tem 71 escritórios espalhados pelo Brasil todo, são 650 profissionais, a quem eu quero agradecer nesse momento o esforço extraordinário que eles estão fazendo. Como eles têm fé pública, nós fizemos um sistema onde, uma vez identificado, por exemplo, que o seu João tinha seguro-desemprego, auxílio-doença, ele recebeu até maio, tá? Então, a partir de junho, o seu João está cadastrado, o seu João tem direito. Aí o seu João entra em contato com a Defensoria para buscar os telefones, né? O e-mail é dpu/defesa, né? É só botar isso no Google que já acha imediatamente. Lá tem o número do WhatsApp, lá tem o número do e-mail, lá tem os números dos telefones dos escritórios. A maioria está em trabalho remoto, tá? Mas basta a pessoa, por exemplo, ter o último pagamento do auxílio-desemprego, ela faz uma foto dele, manda seu CPF, seu nome para o WhatsApp, o defensor público abre o processo, né? E imediatamente ele identifica que aquela pessoa tem direito, ele entra no nosso sistema, eles estão todos cadastrados para isso, ele nos dá o ok, em 4 dias essa pessoa já recebe a primeira parcela. Então esse é um caminho seguro de contestação
que permite que, vamos dizer assim, um olhar humano supere a decisão da máquina, né? Claro. Então, quando a máquina diz uma coisa e a DPU diz outra, vale o que o profissional da Defensoria Pública afirmar. E eles têm nos ajudado muito. São milhares de pessoas que recorreram à DPU e milhares de pessoas que já estão recebendo por conta do esforço que a Defensoria Pública vem fazendo, a quem eu quero mais uma vez agradecer. Sim, aqui a Defensoria Pública do nosso estado também merece muito elogio, viu, ministro? Aqui a gente tem um grupo de defensores que tem uma situação complicada, não é? O governo não investe muito, tem até fechado em alguns pontos aqui no estado, tem fechado algumas comarcas, mas eles são bem guerreiros mesmo, né? Independente da situação. Eu só quero fazer um alerta, Ariana, que para a contestação do auxílio emergencial tem que ser a Defensoria Pública da União, tá? Sim, é verdade, não é a Defensoria do Estado, né? Senão as pessoas vão e eles não têm essa senha de acesso, então tem que ser a Defensoria Pública da União. É verdade. E, eventualmente, eles podem ajudar as pessoas a chegar na Defensoria Pública da União, né? Mas, que eles também têm feito isso em todos os estados. Então, vai o meu agradecimento aos defensores públicos de todo o Brasil. Aqui o reconhecimento, a importância do trabalho que eles fazem. Ministro, chegou um áudio aqui de um ouvinte participante e a gente vai colocar para o Está muito distante. Está me ouvindo melhor agora? Agora melhorou. Vou colocar... Eu só quero combinar uma coisa. Eu participo em poucos minutos, né, dos 30 anos, né, de um congresso virtual, onde eu tenho uma fala, dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já vamos liberar o senhor. Sem dúvida. Então eu respondo mais uma pergunta e depois a gente combina, talvez daqui uns 10 ou 15 dias a gente volta para mais esclarecimento. Perfeito. Bom dia, Capital FM, bom dia, Camila, bom dia, Ariana, bom dia a todos. Bom dia ao ministro Onyx Lorenzoni. Quero parabenizá-lo pelo trabalho excelente que ele vem desenvolvendo no governo do Bolsonaro. Parabéns e vamos continuar em frente, tudo de bom. Na verdade era um elogio, né, ministro? Não é bem uma pergunta, era só elogiando a atuação. Muito obrigado, viu, Camila e Ariana, por essa possibilidade. Eu quero, na verdade, estender, né, esse reconhecimento ao esforço que o presidente Bolsonaro faz no comando, né, do time, que a gente chama do time Bolsonaro, para que a gente possa servir cada dia mais e melhor a nossa sociedade. O nosso objetivo é isso. Deus tem nos ajudado e nos orientado para fazer isso, e o presidente Bolsonaro cobra sempre, né, resultados para que a gente possa cada vez mais transformar o nosso país e melhorar a vida das pessoas. É para isso que existe o governo, e a gente vem fazendo muitas coisas que às vezes nem chegam no conhecimento das pessoas, e o presidente Bolsonaro tem uma dedicação, uma paixão, um amor pelo nosso país espetacular e que nos inspira a todos. Pois é, ministro, tinha algumas perguntas aqui, tem até uma, só pra gente encerrar mesmo, que o senhor já está com pressa, com relação a investimentos para Mato Grosso na saúde, o senhor pode falar alguma coisa a respeito disso ou não? Bom, primeiro não é minha área, tá? Claro. Mas no período, né, eu fiquei até fevereiro na Casa Civil, né, e o ano passado eu brinco sempre que eu fiz um doutorado, né, em gestão pública, porque na Casa Civil, né, e eu fui o ministro da Transição, depois fiquei na Casa Civil até fevereiro. Aí o presidente Bolsonaro me deu uma outra camiseta, e aí eu estou agora no Cidadania, né? E tive, né, a responsabilidade de organizar esse auxílio emergencial, que graças a Deus a gente sabe o quanto de famílias a gente conseguiu alcançar, né? Mas o presidente nunca, né, nunca permitiu que faltasse qualquer recurso para a saúde brasileira. E talvez eu possa, inclusive, fechar minha participação hoje no programa lembrando isso. Em março ele apanhou muito, porque ele pediu uma única coisa aos gestores, e particularmente aos prefeitos e aos governadores, que era equilíbrio, né? O presidente deu todas as condições, não faltou um centavo para o Ministério da Saúde, para poder dar condição a que estados e municípios pudessem atender, né, os brasileiros, reforçar o SUS, comprar os equipamentos, né? Deu tanto dinheiro que em alguns lugares, lamentavelmente, né, alguns estados aí, algumas cidades, as pessoas usaram de novo aquela maldito superfaturamento aí que acaba jogando dinheiro público fora. Mas aí a Polícia Federal e o Ministério Público já estão atrás dessas pessoas para responsabilizar. Mas ele sempre pediu equilíbrio, ou seja, cuidar da vida sim,
mas lembrar algo que é muito importante, e ele olhava sempre para os invisíveis. Ele foi aqui na Ceilândia, em Taguatinga, que são cidades satélites aqui de Brasília, para ver como estavam vivendo essas pessoas que trabalham de dia para comer de noite. E ele sempre disse, né, que a miséria, a fome e o desemprego matam mais na América Latina do que qualquer epidemia. Se alguém tem dúvida, dá uma pesquisada nos últimos 20 anos aí que vai encontrar exatamente isso. Eu sei que é difícil, eu sou gestor federal, eu sei que é complexo, mas é a nossa responsabilidade. E nós vivemos aí durante 30 ou 40 dias, principalmente nos últimos 60, 3.500 cidades que ficaram fechadas no Brasil, e o caso de Covid mais próximo estava a 500, 600 ou 1.000 quilômetros de distância. Então, sem nenhuma necessidade, né? Sem nenhum sentido. Então, ele nunca pediu para as pessoas não usarem a ciência, ele nunca pediu para as pessoas não usarem o SUS, ao contrário, reforçou o SUS, né? Nós transferimos lá no Ministério, nos últimos 40 dias, mais de 2,2 bilhões de reais para os municípios brasileiros, exatamente para reforçar o SUS, comprar equipamento de proteção, alimento, proteger, né, os moradores de rua, ou seja, um grande esforço aí da assistência social para poder não apenas prevenir, mas também poder levar uma palavra de acolhimento e conforto, principalmente para os nossos idosos que estão nos abrigos, ou os nossos órfãos, né, que estão nos orfanatos. Então, toda essa gigantesca estrutura se moveu no Brasil, a favor do Brasil. Nós temos sim um grande país, que tem uma grande população, que tem um grande número de pessoas que pegaram o Covid. Nós temos hoje um dos mais altos índices de cura do mundo e uma das mais baixas médias por milhão, né, de habitantes. Mas, de qualquer maneira, qualquer vida perdida é uma tragédia, né? E a gente sempre pede que Deus conforte, dê sustento às famílias, né? Mas foi feito todo esforço possível. Não faltou recurso aí para estados e municípios para poder enfrentar essa doença, que é um presente grego que a China nos deu para todo mundo, né? E que a gente está aprendendo a lidar com ela. E o presidente só pediu uma coisa, equilíbrio, é que a gente continua pedindo, principalmente aos gestores municipais, que, claro, com a ciência, com o apoio dos médicos, dos profissionais de saúde, se proteja os grupos de risco, se proteja os idosos, mas não se mate a atividade econômica da cidade, se permita com equilíbrio, com razoabilidade, que o comércio volte a trabalhar, que os serviços voltem a trabalhar. São milhões e milhões e milhões de famílias que dependem do movimento da cidade para poderem manter seus filhos e poder ter um prato de comida na mesa. Eu sou pai de 7 filhos, eu sei bem o que um pai sente, né, na defesa e na proteção da sua família, ou uma mãe, né? Então eu queria deixar aqui esse recado, reforçando, né, esse pedido de que os gestores municipais do Mato Grosso tenham bom senso, equilíbrio na proteção à vida, na defesa da vida, sim, mas sem esquecer, né, que a atividade econômica é o que nos dá presente e futuro. Sem dúvida, ministro. Mais uma vez quero agradecer a participação do senhor aqui, esclarecendo nossos ouvintes, batendo esse papo. É claro que a gente tinha muita coisa ainda para falar, entendemos o seu compromisso, lógico, né? Queria até falar com o senhor sobre a Previdência, não teremos tempo hoje, mas agradeço mais uma vez a sua atenção aqui com a gente em Mato Grosso. A gente agradece, viu? Eu que agradeço esse povo guerreiro, que é o povo mato-grossense, que faz trabalho extraordinário. Nosso agronegócio cresce e sustenta o Brasil por conta do esforço desse estado que é trabalhador e guerreiro. Muito obrigado a todos vocês. Eu me colocarei, viu, Camila e Ariana, à disposição. A gente volta daqui a alguns dias para prestar mais esclarecimentos, até porque essa é a nossa obrigação, tá bom? Tá ótimo. Uma boa semana e feliz e abençoada para vocês. Amém. A gente agradece mais uma vez, bom trabalho. É isso, conversamos aí com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Claro que ele tem diversos outros compromissos na agenda pessoal dele, mas a agenda de daqui trabalho. Daqui uns dias a gente vamos tenta falar de novo, né? Até porque já se mostrou bem solícito, bastante, né? Bem disponível. Agradecer em especial a assessoria dele, não é? Claro. A Josi, que conversou aqui com a gente direto, foi muito solícita também, intermediando e facilitando essa conversa. Como ele disse, é obrigação? Ok, é obrigação, mas nem sempre a gente consegue falar com os que estão próximos a gente. Imagina, né, trazer um ministro
com o ministro para conversar. A gente só tem a agradecer. Eu quero aproveitar, até pedir desculpa para os ouvintes, né, Camila, porque chegaram participações, mas infelizmente o ministro tinha uma outra agenda, então não deu tempo. Então, o Ivanildo aqui mandou mensagem, o Rodrigo mandou mensagem, a Helenice havia mandado mensagem, José Benedito não ouvi ainda, não sei se é com relação a isso, mas enfim, pedir desculpa para vocês com relação aqui a algumas perguntas e elogios. A gente pode até mandar para Josi, né, Camila, mandar diretamente para a assessoria do ministro, tá bom? Então fica aí nosso pedido de desculpa. É isso, gente. Foi bacana, né? Conseguimos esclarecer alguns pontos.